trazer agora as últimas informações do Flamengo, né? O Flamengo que ontem goleou o Vasco da Gama por 6-1, isso mesmo. O Flamengo aplicou 6 gols contra um dos seus maiores rivais no Brasil. É claro que a equipe cruzmaltina não vem bem, né? Vive um momento muito ruim, principalmente depois de que aconteceu essa briga aí com a empresa que comprou os direitos do Vasco, né? O Vasco entrou na justiça, ganhou a causa, enfim. O Vasco da Gama está muito conturbado nesse momento, principalmente a questão política, e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, aplicou 6-1 neste último duelo envolvendo as duas equipes, né? Vamos comentar um pouco aqui o que aconteceu nessa partida. Análise. No peito e na bola, Flamengo tem atuação de cinema em sua maior goleada sobre o Vasco. Time paga dívida com a torcida de inúmeras oportunidades que teve de fazer história no clássico de maior rivalidade do futebol carioca. Este placar de 6-1 foi a maior goleada que o Flamengo aplicou em seu adversário. A partida que o Flamengo fez ontem foi tão boa que vocês têm noção que Gabigol entrou e fazia muito tempo que não balançava as redes e ele conseguiu fazer um gol. Chamada de torcida de teatro pelo rival neste domingo, a do Flamengo saiu do Maracanã em festa com uma atuação de cinema na goleada por 6-1 sobre o Vasco. Um jogo que entra para a história, consolida um novo time e reaproxima um ídolo que teve a relação com os rubro-negros arranhada por um erro. Sorte dele é que sua predestinação entrou em campo. Everton, Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol fizeram os gols. Os autores representam a conexão de uma geração histórica com uma nova equipe que ganha identidade. Tite encontrou a formação ideal, mas a Copa América obrigará o treinador a se readaptar. O Flamengo começou errando bastante e logo tomou um susto por mérito de Vegete, que emendou um belo voleio. Os rubro-negros não se abalaram e partiram para encarar o Vasco da Gama, que defendia com linha de 5. Enquanto se recompunha do golpe, o time de Tite até viu os adversários chegarem 2 vezes, mas depois dominou inteiramente seu adversário. Precisamos aqui destacar, né, a importância de não se abalar pelo fato de ter tomado um gol. O Flamengo levou um gol do Vasco, mas continuou com seu mesmo objetivo, que era atacar, criar e fazer com que o time adversário não chegasse muitas vezes ao gol de Agustin Rossi. E o Flamengo conseguiu. Por mais que você sofra um gol e às vezes atrapalhe um pouco o rendimento do jogo, mas você tem que ter em mente que deve continuar fazendo aquilo que vinha sendo feito nos treinamentos, que é marcando pressão, fazendo com que o adversário erre os passes e assim recuperar a bola mais próxima da área do adversário e assim finalizar. E foi o que o Flamengo fez. Levou um gol e não se amedrontou, não se recuou e não sentiu. E isso é o mais importante. O Flamengo continuou insistindo, continuou criando jogadas para fazer o que sabe fazer, que é gols. Arrascaeta, que não vinha bem nos últimos jogos, comandava o meio, enquanto Everton, Cebolinha se preparava para virar o protagonista da equipe. Dos pés do camisa 14, após um bate-rebate, a bola foi amortecida para Cebolinha empatar. Arrasca não participava de um gol havia 11 jogos e voltou a fazer o que mais sabe, dar assistência, a 84ª dele com a camisa do Flamengo. De fato, Arrascaeta não vinha bem com a camisa do Flamengo. O uruguaio não conseguia fazer o que mais fez com o nosso Mengão, que é criar jogadas, que é dar a bola para os atacantes finalizar e, infelizmente, ele vinha numa baixa grande com a camisa do Flamengo. Mas essa partida de ontem contra o Vasco da Gama, né, parece que
o Arrascaeta de 2019 e 2020 voltou com tudo. O jogador fez gol, deu assistência, enfim, o Flamengo inteiro está de parabéns por essa atuação contra o Vasco. Everton Cebolinha resolveu aparecer, tentou um gol do meio de campo e o goleiro Léo Jardim ironizou a ousadia com a matada no peito. 79 segundos depois, o 11 do Flamengo respondeu com arte, gingou diante de Lucas Piton e, por ironia do destino, cruzou na medida para Pedro, que com o peito empurrou a bola para o fundo das redes. E o Flamengo parece que está se reencontrando, né, no futebol. Ontem a atuação diz mais por si só, não pelos gols, né, porque pode acontecer uma partida em que o adversário esteja mal de fato e o Flamengo consiga golear. Mas chamamos aqui a atenção pelo fato da insistência do Flamengo e pela forma que o time jogou. O Flamengo fazia um gol, fez 2, fez 3 e continuou jogando da mesma forma, adiantando as linhas e fazendo o Vasco errar passes ali próximo à sua área. E dessa forma, isso facilitou e muito que as jogadas chegassem aos nossos atacantes. Então, Cebolinha, na minha opinião, foi o melhor da partida, foi o jogador que desequilibrou, chamou a responsabilidade e ajudou o Flamengo nessa excelente goleada aplicada em cima do Vasco. Então, precisamos ter em mente o seguinte: a evolução sempre tem que acontecer. É claro que o Flamengo, durante uma temporada com muitos jogos difíceis, vai perder. Isso é até normal. O que nós não admitimos como torcedor é que, diante dessas partidas difíceis, não pode faltar empenho, determinação e principalmente garra. Isso é o mínimo que esses jogadores que têm qualidade, que são jogadores de seleções, né? Se a gente for citar aí, praticamente o time inteiro do Flamengo já passou por alguma seleção, seja ela brasileira, seleção uruguaia, dentre outros jogadores aí que fazem parte de suas seleções. Então, eles têm que honrar o manto sagrado e fazer valer a sua qualidade dentro de campo. Hoje, o Flamengo é uma das maiores equipes da América do Sul, pelo investimento feito e pelos jogadores que hoje tem no seu elenco. Então, o que o Flamengo fez ontem tem que se repetir mais vezes durante a temporada. Vai iniciar a fase mata-mata da Libertadores e nós precisamos ter essa determinação nas partidas, até porque iremos decidir o segundo jogo das oitavas de finais fora de casa. Então, excelente placar, excelente vitória e que o Flamengo conquista mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.